Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do Estadão Blue Studio em parceria com a Nômade. Eu sou Michele Trombelli, jornalista, e mais uma vez estamos juntos por aqui para uma conversa importante sobre os nossos investimentos. Para algumas pessoas, pensar em investir em dólar pode significar automaticamente correr algum risco, comprar papéis na Bolsa de Nova York, viver de olho no que ocorre em Wall Street. Mas essa não é a realidade, pelo menos quando a gente olha para os números do Banco Central brasileiro sobre a compra de ativos no mercado internacional. Olha só que impressionante, nos 5 primeiros meses desse ano, o valor investido em renda fixa no exterior é de praticamente 9 bilhões e meio de dólares. E esse número é quase 3 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. E enquanto isso, de janeiro a maio, o valor aplicado em ações fora do Brasil caiu em torno de 40%. Então, passou de 1 bilhão de dólares para 600 milhões de dólares aplicados. Ou seja, nós brasileiros estamos de olho em como ganhar mais dinheiro fora do país, mas com os olhos voltados aos títulos públicos e privados, principalmente dos Estados Unidos. E a gente lembra que por lá está sendo mantida desde o ano passado a taxa de juros no maior patamar dos últimos 23 anos. Mas será que é só isso que tem atraído tanto investidor para a renda fixa americana? Para nos ajudar a entender esse movimento e explicar como a gente investe nesse mercado, eu converso agora com a Paula Zogby, que é gerente de Research da Nômade, uma fintech brasileira que atua há pelo menos 4 anos nesse mercado. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada pelo convite, espero contribuir aí com essa conversa. Bom, a minha primeira pergunta é a seguinte, eu acho que deve ter muita gente se fazendo essa pergunta. Por que o Brasil, com uma taxa de juros de mais de 10% ao ano, e os Estados Unidos com as taxas em torno de 5% ao ano, ainda assim tem tanta gente buscando a renda fixa por lá? Acho que tem um pouco a ver com a segurança também, né? Investir no exterior não é uma questão de escolher entre investir no Brasil ou investir lá fora, é uma questão de diversificar em mercados diferentes, mais amplos. Lá nos Estados Unidos tem títulos do mundo inteiro listados, né? Inclusive brasileiros, e também a segurança do dólar, né? O real é uma moeda bastante volátil em relação ao dólar, e a proteção contra as oscilações cambiais pode ajudar aí a carteira do investidor a ser um pouco mais estável e até contra a inflação, né? Muitos preços são denominados em dólares. Mesmo dos produtos que não são importados, produtos até que são exportados, o dólar acaba afetando bastante. Então, no longo prazo também é uma proteção de poder de compra importante. E as taxas de juros estão, sim, bem mais baixas do que a do Brasil, mas é também por conta desse risco maior de investir no Brasil. As pessoas estão pensando cada vez mais que investir numa taxa de 5% no exterior é 5% mais dólar e não 5% apenas, né? E aí, para quem está acompanhando a gente, qual é o primeiro passo para investir fora do Brasil, sem precisar ser um investidor com esse perfil mais moderado ou agressivo, uma pessoa que até que é mais conservadora e que às vezes aceita correr um pouco mais de risco, mas que não é muito arrojado? Sim, no fim das contas, a volatilidade do dólar vai estar embutida nesses títulos, né? Então é importante, sim, saber qual é o perfil e colocar uma parcela que você consegue aí dormir à noite vendo o valor oscilar em relação ao valor em real. Porém, a renda fixa, como eu falei, é bastante segura. Os títulos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Americano são considerados livres de risco de crédito, então chance baixíssima de dar calote. Então dá para começar por aí, olhar os títulos com melhor rating, né? Tanto os títulos do Tesouro, os Treasuries, quanto de empresas que têm bom ranking de crédito aí pelas empresas classificadoras de risco. E aí também olhar muito para o prazo de vencimento, porque tem esse ponto, né? A taxa de juro que você contratou é garantida para você que mantém até o vencimento. Caso você precise vender antes a mercado, pode sofrer a marcação a mercado e você ter algum prejuízo aí, dependendo do título. Então, Primeiro passo, olhar a classificação de risco e está dentro do seu perfil. Segundo passo, ver se o vencimento está dentro do seu prazo, e existem títulos com liquidez diária também lá fora, assim como existem no Brasil. E por fim, olhar a taxa que parece mais vantajosa aí do seu ponto de vista, né? Fazendo esse filtro todo. É uma lógica muito semelhante à que a gente já usa aqui no Brasil, para investir aqui nas nossas rendas fixas, né? Sim, a lógica do produto é a mesma. Uhum. E aí, eu como brasileira, eu consigo adquirir qualquer
tipo de renda fixa ou existe alguma limitação? Quais os principais tipos de renda fixa que estão acessíveis para nós? Aqui na Nômade, a gente está liberando os tipos de renda fixa que existem, que são mais comuns no mercado, que são bonds e CDs. Bond é renda fixa em geral, são títulos de dívida de maneira geral, tanto os títulos de governos, né, os soberanos, quanto os títulos de empresas, como se fossem debêntures aqui no Brasil, são chamados de bonds. Isso é acessível já para investidores brasileiros. E também vamos ter os CDs, que são parecidos com os CDBs brasileiros, então de emissão bancária, de instituições financeiras. Tudo isso já está disponível, né, abrindo a sua conta pela plataforma da Nômade, por exemplo, com o seu CPF, normalmente. Claro, você vai precisar fazer a remessa para o exterior, como qualquer investimento no exterior funciona. Mas os principais títulos de renda fixa estão disponíveis já para os brasileiros investirem. E aí, onde entram os ETFs nisso? O que são exatamente? Os ETFs são negociados na Bolsa de Valores. Na Nômade, inclusive, já tínhamos ETFs, né? Eles são negociados a mercado, porque são listados. Então, eles são cestas de ativos que formam esse fundo. Normalmente, a gestão desse fundo é automática. Então, o gestor escolhe um critério, né? Por exemplo, títulos de renda fixa de curto prazo do governo americano. Todos os títulos de renda fixa nesse prazo, né, vários desses títulos com critérios de liquidez, etc., entram nesse ETF, você compra de uma forma já diversificada e aí você precisa de um valor inicial menor para investir. Na Nômade é $1, né? Mas a renda fixa em si, comprar títulos de renda fixa no exterior costuma partir de $1.000. Não existe um mercado fracionário, é muito pouco comum um mercado fracionário de renda fixa. Então, é uma forma um pouco mais acessível de ter renda fixa na carteira, você só não vai escolher exatamente o título que você quer. E desses, qual seria o mais indicado para mim, por exemplo? Estou começando agora. Tem um desses que seja ideal para iniciantes? Você diz entre ETFs e títulos de renda fixa? Pensando que você quer investir menos dinheiro, os ETFs podem ser uma opção mais interessante por conta dessa diversificação, mas talvez um investidor iniciante já tenha uma quantia maior para investir, né? E possa aí distribuir entre títulos de curto, médio e longo prazo. Porque também tem isso, né? Existem os títulos de renda fixa, assim como no Brasil, alguns títulos de renda fixa protegem da inflação americana, o CPI. Então, para um prazo mais longo, mas com essa proteção da inflação. Acho que tem muito a ver com o perfil e não só com ser iniciante ou não. Porém, se for uma coisa para quem é mais conservador, vale a mesma lógica do Brasil. Os títulos de mais curto prazo oscilam menos, têm maior previsibilidade aí de retorno. E aí, só para deixar claro, o ETF também tem um prazo. Também tem um prazo. Na verdade, os títulos que estão dentro desse ETF têm prazos. Então, você compra o ETF de títulos de curto prazo, o ETF continua lá, ele não vai vencer. Mas ele é menos volátil ao longo do tempo, porque os títulos têm esse perfil de ter menos volatilidade. Então, os ETFs de mais longo prazo, você vai sofrer mais oscilações de acordo com a taxa de juros. Então, o preço do seu ETF pode cair e subir um pouco mais, o que pode não ser ideal para quem é mais conservador. Mas não, você fica com o ETF até o vencimento. Quando você quiser. Não até tem vencimento. Entendi. Então, se você quiser tirar daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos. Isso, e o ETF vai pagar o rendimento da renda fixa por meio de cupons. Então, você vai receber como se fossem dividendos mesmo. Legal. O CDB nos Estados Unidos, ele funciona como aqui no Brasil? É muito parecido com o CDB brasileiro, né? Eles chamam CDs, eles inclusive têm um mecanismo parecido com o FGC, que é o FDIC, que ele protege até $250 mil por instituição, por pessoa. Então, até nesse mecanismo de proteção é parecido, né? A maior diferença é que os CDs americanos costumam ter prazo mais curto, entre 3 e 24 meses. Que no Brasil tem CDBs um pouco mais longos, né? Enfim, outra semelhança é que não tem tanta liquidez no mercado. Aqui no Brasil, muito difícil ter mercado secundário de CDB. Lá nos Estados Unidos até tem. A plataforma da Nômade vai permitir vender antecipadamente, mas também é menos líquido que o bonde. Todos os bondes são marcados a mercado, então é mais simples de vender antecipadamente, se preciso. Bom, e aí a gente tem acompanhado uma alta expressiva do dólar em relação ao real nos últimos tempos. E ainda assim, é vantajoso comprar títulos americanos nesse momento?
Eu acredito que sim, é muito difícil prever para onde vai o dólar, então comprar dólar de uma maneira contínua é uma forma de continuar protegendo, né, o seu patrimônio, afinal de contas você não dá para ter certeza, né, se vai subir, se vai cair, se vai ter alguma instabilidade na nossa moeda. E a melhor forma de fazer isso é investindo, porque você não depende só da oscilação do dólar, né? Você tem aí o rendimento dos investimentos em si. Então é aquela coisa que a gente falou no começo, né? 5% mais dólar. Caso o dólar seja um pouco negativo nesse seu prazo, aí você ainda vai ganhar a porcentagem do investimento. Você compra um ativo pensando em quanto esse ativo vai render e não necessariamente na oscilação do câmbio em si. Uhum. E esse aumento na procura por renda fixa no exterior, na sua visão, ele tem a ver com essa questão das altas taxas de juros que a gente falou? Ou tem uma relação também que cada vez é mais acessível e mais fácil você conseguir aplicar fora? Eu acho que tem um pouco dos dois, porque até pouco tempo atrás, só quem era milionário no Brasil tinha acesso, né? A renda fixa americana sempre foi bastante buscada pelos mais engenheirados, né? Era uma coisa que a parcela mais rica da população brasileira tem uma boa parte dos investimentos no exterior, offshore. Agora que é mais simples, as pessoas começam a perceber essa maneira aí de proteger o patrimônio, se educar mais, né? Além de ser mais acessível, tem cada vez mais conteúdo como esse, que ajuda as pessoas a entender se é para elas ou não. Acho que a taxa de juros ajuda, né? Chama mais atenção, mas esse ponto da acessibilidade é muito importante. E aí, pelo que você disse, essa questão de investir em dólar é uma forma da gente se proteger e de diversificar também. Porque se fala tanto em diversificação de investimentos, o dólar em si já é uma diversificação por si só, assim, você levar o dinheiro para fora? Com certeza, é uma forma de você se proteger de riscos fiscais brasileiros, políticos brasileiros, ou até de outros lugares do mundo, né? China, por exemplo, que é um parceiro comercial do Brasil, quando acontece alguma coisa muito forte lá, afeta o Brasil também. O dólar é considerado uma moeda bastante estável, bastante segura, e é para onde investidores do mundo todo vão, junto com ouro, né? Alguns outros ativos reais. Muitos investidores buscam dólar em momentos de instabilidade mundial. Então é uma forma de proteção bem importante do patrimônio de maneira geral. Não é, tô fugindo do Brasil. Não, é um pedaço aí do seu investimento que está num seguro que se cair um pouquinho, tudo bem, porque você está com uma diversificação do seu patrimônio. E investindo, a chance de você perder dinheiro com oscilações negativas do dólar em relação ao real diminui também. E o mundo quase não tem instabilidade geopolítica, né? Exatamente. Tá super tranquilo. Bom, e aí como o investidor decide quando é a melhor hora de trazer de volta esse dinheiro para o Brasil? Ou a ideia não é essa? Talvez é realmente você acumular e criar um patrimônio fora mesmo? Quando você pensa em investimento no exterior, eu acho que a principal lógica é o longo prazo mesmo, é se proteger para o futuro, né? As oscilações do dólar no curto prazo são muito imprevisíveis, mas no longo prazo a gente tem visto que nesses últimos 30 anos aí de real, o dólar tem uma tendência a se valorizar em relação ao real. Então, é uma parcela para ser ali sempre investida no exterior. Claro, você traz de volta para algum objetivo ou até mesmo para viajar, né? A conta global ali, você tira do investimento, põe na conta global, vai viajar e coloca de novo no seu investimento para não perder o balanceamento aí, né? Sua diversificação proposta, mas a gente vê como uma parcela estratégica do portfólio mesmo. E aí uma dúvida bem prática, eu devo acumular um certo capital aqui e mandar tudo de uma vez, ou a ideia é que eu vá mandando de forma regular mesmo? A regularidade faz toda a diferença nos investimentos, né? A lógica dos juros compostos que vale aqui no Brasil, vale para fora também. Até para pegar uma cotação média do dólar, né? Pensando em moeda mesmo, mas também para ter o preço médio dos próprios investimentos e para aproveitar melhor o efeito do tempo nos investimentos. Então, sempre que tiver, né, falta aí um pedaço do seu portfólio, você tem que mantê-lo equilibrado, claro. Não acho que vale a pena você colocar mais do que cabe no seu perfil de investidor só, né, para investir na hora, Sim. Mas como na Nômade já é possível investir $1, você sempre consegue manter o seu patrimônio equilibrado de acordo com o seu perfil, investindo consistentemente, mesma lógica dos investimentos aqui no Brasil. E dá para fazer aportes automáticos? Você programa ou não? Tem que ser todo mês você vai lá e faz?
Não temos aportes automáticos programados, mas é muito simples, né? É no aplicativo, pelo aplicativo, né? sim. Então, e aí, explica um pouco pra gente, porque ultimamente, até por causa dessa questão dos juros e tudo mais, a gente tem ouvido falar muito dessa curva invertida quando a gente olha para esses treasuries, né, de curto e longo prazo lá nos Estados Unidos. O que é isso exatamente? Normalmente, uma curva de juros, ela tem um perfil de ser mais baixa no início do tempo, né, e mais alta no fim do tempo. O que é isso, né? É o preço do dinheiro no tempo. Pela lógica, no futuro mais distante, você tem mais incertezas, portanto, você cobra um valor mais alto, digamos assim, para um dinheiro mais distante, né? Enfim, tentando ser bem simples aqui nas palavras. Atualmente, ela está invertida, o que significa que os juros de curtíssimo prazo estão mais altos do que os juros de 10 anos, por exemplo, 5, 10, 20 anos. Isso é bom para quem é mais conservador, né? Porque você consegue uma remuneração até maior do que para os títulos que são mais voláteis, que tem esse perfil mais volátil de maiores incertezas ao longo do caminho. É um mau sinal do ponto de vista macro, porque normalmente curva de juro invertida, ela antecede uma recessão econômica, mas por hora a gente não está vendo tantos sinais assim de recessão econômica, né? Um assunto aí que a gente vem falando bastante, né? O soft landing, né? Que os economistas estão adorando falar. Porém, é possível que aconteça e nesse caso também é muito importante ter o dinheiro investido, protegido e diversificado. É isso, essa questão do pouso suave, né? De você conseguir equilibrar a inflação sem gerar uma recessão econômica, exatamente, né? Que acho que é o grande desafio. Bom, e aí como funcionam as taxas e tributações desses investimentos, incide IOF, como é? O IOF incide quando você manda o seu dinheiro para fora. Inclusive tem uma vantagem no IOF, caso você queira usar o seu dinheiro para viajar, você vai pagar um IOF maior do que caso você faça a remessa para investimentos. Então, isso é uma estratégia boa para o viajante também, né? Se você souber com antecedência da sua viagem, você faz a remessa para o exterior com o IOF de 0,38, que é bem menor do que o IOF de turismo, deixa o seu dinheiro investido lá, rendendo, e na hora que você for viajar, você ainda pega de volta com um rendimento. Você passa direto para sua conta corrente, né? Sua conta global, e já usa na viagem. E qual a diferença, então, do IOF para viagem e o IOF para investimento? O IOF para investimento é de 0,38% e o IOF para viagem, para uma conta global, enfim, qualquer remessa comum para o exterior, é de 1,1%. Ó, uma boa diferença. Exato, e você só paga quando você faz o câmbio, né? Então, passar da conta investimento para a conta da viagem não vai te fazer pagar um IOF de novo. E aí a pergunta era sobre taxas no geral. Em 2024, e portanto, para o imposto de renda de 2025, né, para a declaração de 2025, passa a valer uma regra padronizada de 15% sobre os rendimentos nos investimentos no exterior de maneira geral, que é a menor alíquota para a renda fixa brasileira, né? Então, isso independe do valor. Independe do valor, independe do prazo, exato. Que legal. Interessante. Agora eu tenho uma dúvida aqui, porque a gente fala dos papéis americanos, são os ativos mais seguros do mundo. E por que isso, hein? Se a dívida pública americana, ela tá aí nas alturas, quase batendo no teto de 31 trilhões de dólares. Todo ano tem aquela coisa, risco de calote, congelamento de contas do governo. Ainda assim é tão seguro? Pois é, os Estados Unidos, eles têm uma particularidade que é a dívida deles é em dólar, né? O risco nos outros países aumenta conforme a dívida não é na própria moeda. É óbvio que não é o esperado, mas num cenário catastrófico, é possível que sejam impressos mais dólares e a dívida pública seja paga. Então, assim, é óbvio que não é o ideal, é óbvio que o risco acaba aumentando em relação ao que era anteriormente, quando a dívida pública está mais alta, e tem outros riscos envolvidos, né, inflação, né, o próprio juro alto, etc. Porém, continua sendo considerado o mais seguro do mundo em relação aos outros. Exato. Tudo é comparação nessa vida também, né? Exatamente. Algum recado final aqui? Já estamos chegando no fim. Acho que a gente conseguiu dar um recado legal. São títulos, inclusive, fáceis de se negociar no mercado secundário, pelo que você falou, certo? Sim, exatamente. Dá para negociar tranquilamente no mercado secundário. Os CDs têm um pouco menos de liquidez, porque eles são menos negociados mesmo, então é mais difícil encontrar uma contraparte. Mas é um tipo de investimento conhecido do brasileiro, né? Muito parecido mesmo com a renda fixa brasileira. Você sabe, ali tem a previsibilidade de retorno, com a vantagem da proteção cambial, né, e da
possível proteção inflacionária. Então, é um tipo de investimento que a gente está bastante ansioso de lançar para os nossos clientes na Nômade. A gente acha que é transformacional o brasileiro começar a investir consistentemente no exterior. E é muito fácil, é só entrar lá no site ou no aplicativo, você faz sua conta e automaticamente você já consegue começar a investir. Isso, tudo pelo aplicativo, muito simples, documentos que você já tem aqui no Brasil, a gente tenta facilitar ao máximo aí para não dar dor de cabeça para ninguém e ser muito fácil de escolher também. A gente tem uma seleção de ativos, né? O mercado de renda fixa e renda variável também americano é gigantesco, infinito. Então a gente seleciona ativos também para facilitar em ratings diferentes, prazos diferentes, mas sempre com qualidade. Os nossos especialistas estão sempre de olho aí no que tem de mais interessante no mercado. Uma verdadeira aula, viu? A gente esteve aqui agora com a Paula Zogby. Eu agradeço demais a participação dela, gerente de research da Nômade, nesse podcast, que é uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com a Nômade. Muito obrigada, Paula. Foi ótima. Obrigada a você. Contem comigo e com a Nômade. É isso. Bom, e eu agradeço demais a sua companhia também. A gente volta a se encontrar aqui nas plataformas digitais. Lembrando que todo o conteúdo fica disponível para você acessar e compartilhar com quem você quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, Paula. Tchau, tchau.